Agora a gente vai se aprofundar nas 7 leis herméticas, para tentar te mostrar, sobretudo, como esses conhecimentos podem se tornar instrumentos práticos da sua vida cotidiana. A ideia aqui é tentar te mostrar como esses saberes podem fazer parte da nossa vida, tentando atrair uma vida de plenitude, de abundância, de prosperidade. Hoje a gente vai falar um pouquinho da primeira lei hermética, conhecida como a lei do mentalismo. E o axioma da primeira lei diz o seguinte: o todo é mente, o universo é mental. Se a gente começar a refletir um pouco sobre essa lei, a gente percebe que tudo que existe, tudo que está no plano da criação, tudo que a gente consegue conceber em planos de matéria, de mente e de espírito, tudo está ligado a uma mente vivente, universal e eterna, a qual a maioria das civilizações chamam de Deus, e algumas escolas iniciáticas chamam de universo, ou até grande arquiteto do universo. Ou seja, o todo é mente, o universo é mental, é justamente fazer com que você entenda que a nossa mente, no plano do microcosmo, está ligado a essa mente eterna, imutável, essa grande mente do Criador. Isso significa que todas as coisas que existem no plano da Terra, no plano físico, material, simbólico, ele estava inicialmente na mente do Criador. E nós tivemos a centelha para que a gente pudesse também dar e fazer com que isso se transformasse em matéria. Ou seja, no nosso plano também de criação, nossa mente pequena está ligada a essa grande mente infinita e vivente. E hoje, então, nós vamos trazer alguns instrumentos práticos para fazer com que você faça com que essas leis que regem o universo façam também parte do seu dia a dia. Essa conexão com o plano infinito, espiritual, faz com que você atraia também uma substância que te traga também plenitude, uma vida de paz, de harmonia, de prosperidade. E é isso que a gente vai aprender nessas aulas do hermetismo. Desse primeiro axioma, nós temos uma grande verdade. A mente pode também ser transmutada, de estado em estado, de grau em grau, de condição em condição, de polo em polo, de vibração em vibração. A verdadeira transmutação hermética é uma arte mental. Isso significa que se nossa mente, nesse recorte, desse corpo físico, nesse microcosmo, está ligado a essa mente maior, vivente, eterna, a qual nós chamamos de universo, é importante que a gente também consiga lidar com essas leis que regem o plano cósmico e que a gente possa atrair tudo isso em formas de ação, de pensamento, de vontade, de criação. E é isso que nós vamos tentar te mostrar nessa primeira aula, conhecida como transmutação mental. Quero que você imagine um grande escultor de pedras. Imagine aquele artista que pega uma pedra em estado bruto da natureza, uma pedra de 400, 500 quilos, uma pedra gigantesca, e esse artista ele vai dar forma, utilizando seus instrumentos de trabalho. Geralmente um maço, um cinzel. O maço é uma espécie de martelinho, o cinzel é uma espécie de estaca, onde ele vai dando forma àquela pedra amorfa. Mas só que na mente do artista já existe antecipação daquilo que ele vê. Ele olha para aquela pedra amorfa, mas ele consegue enxergar a arte no interior dela. Ele consegue enxergar a essência que está no interior. E aí o trabalho do artista é justamente desbastar tudo aquilo que é pedra e tirar dali aquilo que é a arte. Vamos começar a pensar então nesse exemplo para a gente começar a entender o que é transmutação mental. Porque transmutação é mudar a natureza da mente. Não é simplesmente mudar de ideia. Você está seguindo o caminho, você muda de ideia. Ou você está interessada em uma determinada garota, ou em determinado trabalho, e você muda isso simplesmente. Você quer entrar em uma outra empresa, ou você quer conquistar uma outra mulher, por exemplo.
Esses exemplos mais práticos e cotidianos mostram que transmutação não é isso, não é mudança de ideia simplesmente. A transmutação mental significa mudar a natureza da nossa mente, se conectar ao plano espiritual, ao plano que mostra para a gente as leis universais que regem o nosso cosmos. Mas vamos lá então. Falar em transmutação, lembrando desse artista que pega uma pedra amorfa em estado bruto na natureza e vai dando forma. Ele já enxerga a arte no interior daquela pedra. Vamos começar então a utilizar esse exemplo para olhar para nós mesmos. Transmutação é justamente olhar a nossa essência, olhar e perceber aquilo que nós estamos fazendo de fato no universo. O que a gente veio fazer aqui nesse plano material, físico, que os nossos sentidos conseguem captar. Qual que é o propósito da nossa existência? Essas perguntas que são importantes, né, até para a gente conhecer o início das civilizações, o início da filosofia, essas importantes perguntas que até então a gente tem dificuldade de responder. Mas é justamente isso que eu te convido a fazer. Olhe para o seu interior. Tal qual aquele artista que está desbastando a pedra sem forma. E olhe exatamente para dentro de você e imagine como se você fosse um artista de si mesmo. Você está com seus instrumentos de trabalho, o maço e o cinzel. E agora você tem a possibilidade de dar forma a um novo ser. Transmutar a mente é transformar o nosso interior. Encontrar a verdadeira pedra filosofal. Veja, quando nós falamos da alquimia lá no passado, não é simplesmente transformar os metais brutos em ouro. É principalmente olhar para o nosso interior, desbastar as nossas asperezas que nos prendem a esse plano da matéria. Estou falando do ego, da vaidade, das paixões mais ignóbeis, que faz com que a gente seja um ser tão efêmero. Posturas egoístas, covardes, traiçoeiras, mostram para a gente o quanto nós precisamos desbastar o nosso interior. Fazer com que a gente alcance esse ser superior, e é justamente o propósito desse curso. A formação do eu superior é justamente fazer uma limpeza de tudo aquilo que não é essência, de tudo aquilo que nos tira dessa conexão com o plano das leis que regem o universo. Então perceba, hoje nós estamos vivendo momentos de certo pânico. Se a gente acompanha os noticiários e a gente percebe o aumento, né, da proliferação desse vírus, o coronavírus, nessa pandemia que está fazendo com que a gente mude os nossos hábitos, as nossas formas de enxergar o mundo, as nossas formas de lidar com as pessoas que vivem com a gente, a forma que a gente trabalha. Bom, tudo está mudando. E lógico que o mundo está mostrando para a gente que não seremos mais os mesmos. Como diz o filósofo Heráclito, né, o filósofo pré-socrático. Ele diz que não existe uma segunda entrada no mesmo rio. Porque nem você é a mesma pessoa e nem as águas são as mesmas. Ou seja, tudo está em constante transformação. Essa pandemia vem também trazer muitas transformações para tudo. As nossas relações sociais e humanas, a forma que a gente entende a nós mesmos e os outros, a forma que a gente se comporta no meio das pessoas. E também até as formas de trabalho, os nossos hábitos, as vontades, tudo vai ser transformado. Então aproveite esse momento. Você pode vibrar numa sintonia, você pode virar uma chave na sua mente, em uma frequência que te leve para o abismo, ou seja, se preocupar demais com as notícias, não saber filtrar nada disso, então vibrar no sentimento de pânico, de tristeza, de sensação de insegurança, e isso vai imobilizar as suas ações. Ou você pode mudar a chave mestra da sua mente para você tentar sintonizar no momento de paz, de equilíbrio, de tranquilidade, para que você acalme o seu interior e possa também ajudar as pessoas com quem você convive, que você possa transformar as pessoas que você tem contato virtual. Então, gente,
Transmutar a mente nesse tempo é justamente desbastar as asperezas que nos prendem ao plano da matéria. Tenta limpar dentro de você o ego, mas a questão mais triste do ego, ou seja, o egocentrismo, o egoísmo, as vaidades, as paixões que te limitam a ser uma pessoa efêmera, mesquinha. Entenda que esses instrumentos de trabalho, o maço e o cinzel, lá do artista no exemplo anterior, faz com que a gente possa também trazer alguns valores. E a transmutação, a mudança de natureza da sua mente tem a ver com a mudança de valores, a mudança de pensamento. Se você conseguir vibrar numa sintonia de paz, de prosperidade, de abundância, você vai criar esse ambiente e vai fazer com que as leis do universo se volte, você vai ser alimentado da mesma substância. Então, transmutação da mente, para a gente ir finalizando esse estudo, e depois eu vou deixar alguns exercícios práticos para vocês. É importante a gente começar a pensar que mudar a nós mesmos é o primeiro passo da gente viver num ambiente de maior harmonia, paz, prosperidade. Pensemos nisso.